Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue lhe abençoando. Um forte abraço para você e também para toda a sua família. Eu quero fazer esse vídeo aqui falando a respeito de 1 Coríntios, capítulo 6, né? 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo que diz assim: porque Deus comprou vocês por preço elevado. Então, Deus nos comprou com um preço muito alto. E eu vou falar sobre isso. Porém, antes, eu queria dizer para você que nós estamos gravando vídeos no exterior, né? Temos gravado vídeos fora de casa. Por quê? Porque nós temos chegado em casa às vezes tarde, já devido ao trabalho. E aí, a iluminação nossa dentro de casa não é boa. Então eu tenho que fazer, às vezes, mudar alguns móveis dentro de casa para poder fazer a gravação. Então eu já chego às vezes cansado à noite e fico realmente um pouco assim desanimado de ter que desarrumar e depois arrumar de novo. Também a questão de chegar ainda, ter que jantar, tomar banho, enfim. Então fica difícil, né, devido a tantos afazeres. Eu tenho essa área aqui, que é uma área aberta, que eu estou pensando em fechar essa área e fazer aqui um lugar, já deixar pronto, tipo não é um estúdio, né? Não é um estúdio, mas um lugar pronto para chegar e só gravar ou fazer a live. E tem um porém ainda. Como eu chego às vezes tarde, então eu não quero fazer determinados barulhos e até mesmo gravar vídeos ou fazer lives determinadas horas por causa do vizinho, para não incomodar o vizinho. Então estou nessa situação. Então tenho gravado vídeos fora, muitos vídeos fora, inclusive a Igreja em Casa desse domingo no canal Igreja em Casa 70x7 vai ser fora também, porque durante o dia tem um trabalho. Então eu preciso fechar essa parte aqui, mas não tenho ainda condições para isso. Inclusive vou pedir aos irmãos e irmãs, aqueles que puderem ajudar voluntariamente, que entrem em contato comigo. Mas eu vou falar sobre isso, tá bom? O nosso WhatsApp é o WhatsApp sinal de mais 351 934 354 376, tá bom? É o nosso WhatsApp. Bom, veja bem, existem várias Bíblias, tá? Com várias traduções. Por exemplo, essa Bíblia que eu estou aqui é a Bíblia Viva, tá? Então a Bíblia Viva, ela diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque Deus comprou vocês por preço elevado. Deus comprou vocês por preço elevado. Tem também um versículo que diz: fostes comprados por preço alto, e não vos façais escravos de homens, para que não sejamos escravos de homens.
Veja esse versículo que fala dos escravos de homens. Eu vou achar aqui, eu não estava pensando nesse versículo, mas eu quero ler para você. Fostes comprados por alto preço, então não vos façais escravos de homens. É esse versículo mesmo, é 1 Coríntios. Eu vou ler aqui várias traduções da Bíblia para você entender. Olha, por exemplo, a Bíblia King James diz: fostes comprados por alto preço, né? A King James. A João Ferreira de Almeida também diz: porque fostes comprados por preço. Isso é a Bíblia King James. E tem um outro versículo que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Porque estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida. Então fala também a respeito que fomos resgatados, que fomos comprados por preço, e não devemos, né, de forma alguma, nos fazermos escravos de homens, tá? Você pode ler também, por exemplo, 1 Coríntios 7, 23, também diz, 1 Coríntios 7, 23. Então, são versículos que falam que nós fomos comprados. 1 Coríntios 7, 23, deixa eu ver aqui na Bíblia Viva o que diz. Olha só, 23. Veja só que coisa linda. Semelhante, vocês foram comprados por um preço alto, portanto, vocês pertencem a ele. Não se tornem escravos de seres humanos. Veja bem, o que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã? Nós fomos comprados por um preço muito alto. Que preço foi esse? Foram coisas corruptíveis, como a prata, como o ouro? Não. Foi o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E o que acontece? A obra da salvação foi feita pelo próprio Deus. Ele pagou um preço. Qual foi o preço? Foi a vida de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que nós temos que fazer hoje? Crer no sacrifício de Jesus. Ora, mas o que acontece? Acontece que muitos estão menosprezando o que Jesus fez na cruz do Calvário. Muitos estão até, podemos assim dizer, pisando no sangue de Jesus, jogando fora o sangue de Jesus. Quando a pessoa, ela diz assim, não, ou um líder religioso diz assim, olha, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. E existem alguns que até colocam uma porcentagem, ou seja, Jesus fez 50% e nós devemos fazer a outra parte, os 50%. É como se dissesse assim, olha, nós fomos comprados por preço, mas quem comprou
pagou só a metade. Nós temos que pagar a outra metade. É como se nós disséssemos assim: olha, Jesus, ele não fez tudo que tinha que ser feito. Ainda falta nós fazermos a nossa parte. Isso é um absurdo. Na graça, isso não existe. Na graça, a salvação, ela foi conquistada por Jesus. Por exemplo, tem um versículo que diz assim: o salário do pecado é a morte. Certo? O salário do pecado é a morte. E foi realmente a morte. Porque Deus disse para Adão que quando ele pecasse, quando ele desobedecesse, então ele morreria. Ou seja, mas você observa que ele não morreu fisicamente? O que aconteceu com Adão? Ele morreu fisicamente? Não. Ele foi separado de Deus. Ou seja, ele foi separado. Ele foi colocado para fora do jardim. Então a morte foi espiritual. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, você observa que há uma ressurreição, acontece uma ressurreição, os mortos ressuscitam. Por quê? Porque esse pecado de Adão, ele foi pago. Você não tem que pagar mais absolutamente nada. Por isso que na graça diz assim: nós fomos comprados, nós fomos reconciliados, nós fomos santificados, nós fomos, porque Jesus já fez o que tinha que ser feito. Por isso está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Quando eu digo assim, não, eu tenho que fazer a minha parte, então, para que eu seja salvo, eu tenho que fazer a minha parte. Eu estou dizendo o seguinte: olha, o que Jesus fez não foi suficiente. E eu tiro a glória dele. Eu tiro a glória dele. E a glória passa a ser minha. Porque eu é que fiz a minha parte. Se eu não tivesse feito a minha parte, não adianta ou não adiantou o que Jesus fez na cruz do Calvário. Meu irmão e minha irmã, olha, a salvação, a vida eterna foi conquistada por Cristo. Nós não temos nada que fazer a não ser crer que a dívida foi paga, o escrito de dívida foi pago, a dívida foi paga. Imagine você entra numa loja, ou você entra no mercado, ou no banco, qualquer lugar, e você tem uma dívida. Aí você tem uma dívida. E alguém vai fazer o quê? Vai pagar a dívida. Então você tinha lá uma dívida de, por exemplo, 1.000 euros. Então alguém chegou e pagou essa dívida para você. 1.000 euros. Aí você chega lá e você diz assim: olha, eu vim aqui pagar a minha dívida. Aí alguém vai dizer para você: não, essa dívida já foi paga. Alguém pagou para você. Então o que você faz? Você vai insistir para pagar ou você vai aceitar? Puxa vida, graças a Deus, alguém pagou por mim. Então a salvação é assim, é dessa forma, é dessa maneira. E você não perde a sua salvação. Você não perde a sua salvação, meu irmão e minha irmã. Você não perde. Isso é muito glorioso. É claro, evidente, que você não vai ouvir isso daqueles que querem escravizar você. Porque isso liberta a sua mente. Isso tira o medo. Isso tira a culpa. Liberta a sua mente. Você, eu, todos nós, fomos comprados por preço. E não devemos de maneira alguma, nos tornarmos escravos de homens. Tá bom? Fica aí para você esse vídeo.
E eu espero que em breve eu consiga fechar aqui esse espaço para ter aqui um lugar que eu já vou deixar preparado. Quando eu chegar, eu já faço a live ou já faço o vídeo, porque esse ano que passou, que tem passado, foi um ano muito difícil, tem sido um ano difícil ainda, porque você sabe que a Tereza aconteceu o que aconteceu com ela em novembro do ano passado. Então esse ano foi um ano ainda de muitos desafios, muitas coisas. O julgamento do Lucas ainda não terminou, ainda está em andamento, enfim. Mas as coisas, elas voltarão ao normal, eu vou voltar a fazer vídeos com mais frequência. Aliás, já tenho melhorado bastante, né? Já tenho feito mais vídeos do que eu fazia. Eu quero voltar a fazer a igreja em casa, todos os dias, ou se não fizer todos os dias, pelo menos dia sim, dia não, fazer a igreja em casa. Mas eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua colaboração. Entre em contato comigo. Se você quer me ajudar, se você quer de forma voluntária. Eu não estou aqui fazendo campanha, tá? Eu não estou aqui falando de dízimo. Aliás, vou fazer estudo sobre o dízimo, tá? Eu não estou aqui dizendo que você está dando para Deus, você vai dar para Deus. Não. Eu tenho uma necessidade e eu estou pedindo a você que me ajude nessa minha necessidade. Como nós também temos ajudado outras pessoas nas necessidades delas quando é possível. Então, se você é uma pessoa que diz assim, não, eu quero ajudar porque eu quero que a igreja em casa aconteça mais vezes, eu quero que tenham mais vídeos, eu quero ouvir falar mais a respeito da graça e eu quero colaborar, quero colaborar. Então, o que você vai fazer? Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Sinal de mais 351 934 354 376. Sinal de mais 351 934 354 376. Tá bom? Forte abraço a todos e vamos em frente.